Estudo bíblico tema: Escatologia. Autor: Pastor Ricardo Correia de Matos. Primeiro parte aula 4 Escatologia geral, o estado intermediário. Atentem bem para a ilustração abaixo, pois ela será de bastante utilidade durante a nossa aula. Aprendemos em nossa última aula que a morte é uma realidade a qual nenhum ser humano pode negar. Mais cedo ou mais tarde, de um modo ou de outro, todos a enfrentarão, exceto os salvos que se encontrarem vivos no momento do arrebatamento da igreja. Se a morte é uma triste realidade e a alma humana é imortal, para onde vão aqueles que morrem? O que acontece com a alma daqueles que morreram fisicamente? Estaremos estudando nesta aula sobre o estado intermediário dos mortos e responderemos a estas questões durante o nosso estudo. E o estado intermediário dos mortos após a morte: o corpo se desfaz no pó da terra, entretanto existe uma parte espiritual no ser humano que não cessa de existir. A vida vai além deste mundo visível e perceptível aos olhos humanos. A vida que possuímos neste mundo é passageira e cabe somente ao Senhor o controle da mesma. Apenas Deus sabe quando morreremos, por isso, todo ser humano deveria pensar no porvir. Como cristãos, sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, e devemos lembrar que, apesar da vida findar-se aqui neste mundo, a alma humana é imortal e, por causa disso, o Senhor com justiça dará destino a esta alma que permanece viva e consciente após a morte. Textos como os de Ec 12:7 e Hb 9:27 mostram claramente isso. No final da aula 4, nas páginas 17 e 18, existe um comentário sobre os textos citados. A Bíblia fala do homem como um todo, corpo, alma e espírito, logo são necessárias a ressurreição e a redenção do corpo. Segundo a Bíblia, existe um local onde a alma e espírito dos que morrem aguarda a ressurreição. Após a morte a alma passa para o que é chamado de estado intermediário. A Bíblia não entra em detalhes sobre o estado intermediário dos mortos, entretanto alguns textos nos dão informações importantes. O estado dos mortos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já havia uma consciência da continuidade da existência humana após a morte física. A ideia do Velho Testamento também era a de que existia um lugar para onde a alma humana ia após a morte. Este local, como um todo, é chamado no Antigo Testamento de Sheol Hb, e corresponde no Novo Testamento ao Hades Gramas. Antes da morte de Jesus Cristo, o espírito e a alma de todos os que morriam, salvos ou não, iam para o Hades ou Sheol. Este local fica em um plano inferior e muitas vezes é associado à figura do seio da terra. Veja, Jó 17:16, SL 33, 86:13. F4, 8, 10. Na ilustração da página 12, você pode observar à sua esquerda, abaixo, uma representação do mundo dos mortos. Neste lugar a alma permanece consciente desfrutando de paz, ou em sofrimento e dor. No Hades havia dois compartimentos, um para os salvos e o outro para os não salvos. Portanto, embora salvos ou não salvos fossem para o Sheol aberto Hades, eles não ficavam no mesmo lugar. Estes compartimentos ficavam separados por um abismo. Conferir LC 16 e 26. Vide fig da página 12 abaixo à esquerda da folha. O local para onde ia aqueles que morreram na esperança da salvação, crendo pela fé nas promessas messiânicas e nas profecias a respeito de Jesus, chamava-se seio de Abraão. Ver LC 16 e 22. O local de tormentos para onde iam os ímpios que morriam em seus pecados parecia estar em um plano inferior ao seio de Abraão. LC 16 e 23. Os salvos e os não salvos estavam separados por um abismo intransponível. LC 16 e 26. No mais profundo do abismo, também chamado de poço do abismo, estão alguns anjos caídos aprisionados, os quais serão soltos no período da grande tribulação. Conferir. IP 2, 4. JD 6. AP 9, 1, 11. Satanás será aprisionado neste lugar após a grande tribulação por um período de 1000 anos. AP 23. A palavra grega para poço do abismo é tartarou. No Sheol há vida consciente e sofrimento. Ler. LC 16 e 25, MC 9 43, 48, AP 19 e 20. A ideia de sofrimento somente pode existir mediante vida e consciência.
IV 2. O estado dos mortos no Novo Testamento. No Novo Testamento, após a morte de Jesus houve uma mudança no estado intermediário. Depois de morrer na cruz, Jesus esteve no Sheol Hades, F4, 9-10. O Senhor, segundo a palavra de Deus, foi ao paraíso, chamado então de seio de Abraão, que se localizava no Sheol, ou Hades. LC 23 e 43. Neste local estava a alma e o espírito dos santos do Antigo Testamento que morreram desde Adão, na esperança da ressurreição e redenção. Jó 11:23-24. HB 11:39-40. Não podemos esquecer que no Antigo Testamento existia desde Adão uma promessa de redenção. GN 13:15. Havia a noção de sacrifício e necessidade de expiação. Abel. GN 4:4. HB 11:4. Vemos uma promessa de bênção estendida a todas as nações. GN 12:1-3. HB 11:8-19. Encontramos promessa de casa, reino e trono eternos. Davi. E em SM 7:16, observamos várias profecias de salvação e da vinda do Messias. SL 22:1-3-8-14-18-22, 27. E 7:14. 9-1-2-6-7-11-1-2, 52-13-15, 53-1-12. Uma noção de ressurreição no pensamento dos judeus e, especialmente, no dos fariseus. Jó 11:23-24. At 23:6-8. Etic. Estes santos, enquanto não se cumprisse a promessa messiânica, HB 11:3-39,40, deveriam aguardar no Hades. Porém, após a vinda de Jesus, foram levados ao terceiro céu, pois a promessa de um Salvador havia se cumprido. Jesus Cristo ainda não tinha morrido por eles. Embora tivessem crido, era necessário que aguardassem no Hades, ainda que em um lugar de descanso. Paraíso, portanto, após a morte de Jesus, foi transportado ao terceiro céu. F4, 8-10. Paulo esteve neste local. INCO 12:1-4. Acompanhe a trajetória de Jesus nas setas numeradas da figura na PAG 12. No Hades o Senhor anunciou a sua vitória. IP 13:18-20. Vitória esta notória em todo o mundo dos mortos e celebrada pelos seus santos que a aguardavam. Para os salvos ela teve o gozo da promessa cumprida, o gozo da certeza da liberdade. F4, 8. Mas para os perdidos foi a confirmação da incredulidade que os levou à rejeição de todas as tentativas feitas por Deus de se revelar a eles. Obis. A palavra pregar em IP 13:19 significa anunciar, proclamar. E não tem o sentido de pregar para a salvação, pois seria impossível pregar visando arrependimento para quem já morreu. A Bíblia não pode se contradizer. Este texto não afirma que foi dada uma chance aos que morreram sem salvação, mas diz que a vitória de Jesus foi anunciada no Hades. Ao contrário do que conjectura alguns erradamente, o texto afirma que Deus aguardava o arrependimento da humanidade pacientemente enquanto Noé construía a arca. Entretanto, o povo incrédulo não correspondeu à misericórdia do Senhor e foram rebeldes, logo, pereceram no dilúvio e morreram sem salvação. Agora, com a descida do Senhor, a incredulidade deles é selada com a vitória de Jesus. A chance já lhes havia sido dada anteriormente. O fato de serem citados os perdidos somente da época Noé se deve ao apóstolo Pedro utilizar o episódio do dilúvio em comparação com o batismo. Ver os versículos 20 e 21. Já o texto de IP 4:6 fala da manifestação do Senhor aos seus mades, mais precisamente no seio de Abraão. Entretanto, a ênfase do versículo está no sofrimento dos santos, julgados erroneamente pelos homens carnais, mas aprovados por Deus recebendo a vida. IV 3. Algumas verdades sobre o paraíso. Primeiro, sabemos pela Bíblia, que no paraíso os salvos estão em estado de consciência. LC 16 e 25, 23 e 43. E em Cor 12:1-4, AP 6 e 11. Segundo, este local, ou seja, o paraíso, terceiro céu, está na presença de Deus. AP 6:9. Terceiro, é um local de descanso para os crentes salvos. AP 14 e 13. Quarto, é um local onde aguardamos a ressurreição, quando os cristãos receberão um novo corpo. IPS 4 e 16.
IPCO 15:52, 53, quinto, todo crente atualmente quando dorme no Senhor vai para o paraíso. IV 4. Algumas verdades sobre o Hades após a morte de Jesus. Primeiro, neste lugar não houve modificação após a morte de Jesus, quando o Senhor desceu ao seio da terra. Como no Antigo Testamento, o Sheol ou Hades no Novo Testamento continua recebendo os mortos, entretanto está reservado apenas para aqueles que morrem sem salvação. Segundo, sabemos pela palavra, que o Hades dará aos seus habitantes no juízo final, os quais após serem julgados e condenados serão lançados no lago de fogo e enxofre Geena, que é a segunda morte. MT 25, 46. AT 24, 15. AP 20, 13, 14. Terceiro, no Hades local de tormento, o espírito e a alma aguardam a ressurreição do corpo para vergonha e desprezo eterno, DM 12, 2, após o milênio. Quarto, podemos notar que neste local não salvo já sofre, LC 16 e 23, 24, e está consciente, LC 16 e 24. IV 5, conferidos originais hebraico e grego. A palavra hebraica para mundo dos mortos é Sheol e a grega é Hades. A palavra para inferno, lago de fogo, no Novo Testamento é Geena. Esta é a forma grega do aramaico Gehinom, que por sua vez, remonta para o hebraico Gehinom, expressão esta que originalmente denotava um vale que ficava ao sul de Jerusalém, o Vale do Filho de Inom. Neste vale eram oferecidos sacrifícios de crianças ao deus Moloque, INRS 16, 3, 21, 6, INCR 28, 3, 33, 6. Joás mandou profaná-lo, INRS 23 e 10. Esta palavra foi usada como figura para o inferno devido à situação daquele fogo contínuo, seu fogo ficava sempre aceso, onde eram lançadas as criancinhas. No Antigo Testamento o termo Tofet também é usado como figura de inferno, IS 30, 33, JR 7, 31,32. Repare bem a diferença entre inferno, lago de fogo e enxofre Geena, e o mundo dos mortos, Hades. Esses detalhes são importantes devido a distorções que algumas seitas fazem com relação ao estado intermediário dos mortos, a sepultura e o inferno. Por exemplo, existem seitas que confundem a morte e a sepultura com o mundo dos mortos, isto para um suposto argumento das suas heresias. Não podemos confundir o mundo dos mortos com a sepultura, pois a palavra hebraica para sepultura é keber, grego, monemeio, bem diferente de Sheol ou Hades. Outro motivo importante de conhecermos os originais é que em algumas das nossas versões para o português, as palavras Sheol ou Hades têm sido traduzidas de uma forma imprecisa para inferno. Portanto, quando lemos em algumas traduções em português a palavra inferno, às vezes esta palavra estará se referindo ao mundo dos mortos, ou melhor, Hades ou Sheol, e outras vezes poderá estar se referindo ao inferno, lugar da condenação eterna no qual serão lançados os ímpios após o juízo final. Os textos deveriam ser traduzidos literalmente para Sheol ou Hades. O problema deste pormenor está na confusão que pode gerar para quem desconhece o fato. Lembre-se que inferno não é a tradução de Sheol ou Hades e sim de Tofet ou Geena. Aplicando este conhecimento, podemos reforçar mais ainda alguns conceitos sobre o estado dos mortos, bem como solucionarmos algumas dúvidas de interpretação, a saber: no inferno, lago de fogo e enxofre, ainda não foi lançado ninguém. O inferno é um local espiritual onde ficarão todos os que forem condenados no juízo final. Estes estarão em sofrimento, conscientes e eternamente separados de Deus. MT 25, 46. MC 9. 43, 48. AP 14, 9, 11, 20, 15. Obis. O lago de fogo e enxofre não foi criado para os seres humanos, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. MT 25, 41. Isto não significa que os incrédulos não serão lançados neste lugar. B. Os primeiros a serem lançados no inferno serão a besta e o falso profeta. AP 19 e 20. Depois o diabo. AP 20 e 10. E por último os ímpios. AP 20, 14, 15, 21, 8. C. Em LC 16 e 23 o texto original é Hades, portanto a melhor tradução é manter a palavra Hades como está no original. Encontramos o termo mantido na ARC.
Outra tradução boa é mundo dos mortos, como na BLH e NTLH. O texto na ACF, ACAR traz inferno. Entretanto, no inferno os ímpios serão lançados apenas após o juízo final. Apesar da ARA ser uma das melhores traduções, neste ponto a ARC está melhor. Em ARC 23:15 observamos que no versículo 13 a palavra original é a de sendo traduzida para além, AC, ARA, mundo dos mortos, BLH, NTLH, e inferno, ARC, ACF. Observamos que no versículo 15, mais uma vez a palavra usada no original é Hades, traduzida para inferno nas versões AC, ARA, ARC, ACF traduzido para mundo dos mortos nas versões BLH, NTLH. Em todos os textos citados anteriormente a palavra usada no original foi Hades. Entretanto, algumas vezes ela é traduzida por inferno. O problema aparece, por exemplo, no versículo 14, onde a tradução para inferno ficaria imprecisa, pois daria o sentido do inferno ser lançado no inferno, que é um lago de fogo e enxofre, local da condenação eterna. O Hades sempre estará se referindo a um estado intermediário, um lugar temporário, enquanto que o inferno se refere a um estado de condenação eterna. Fontes: 1. Coenen, Lothar/Brown, Colin. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, Vol. 1 AM, Pags 1020 a 1026, Editora Vida Nova 2, Davidson, F. O Novo Comentário da Bíblia, Ed. Vol., Editora Vida Nova 3, Arrington, Freischele/Stronstadt, Roger. Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, Editora CPAT 4, Champlin, Russell N. O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, Vol 4 e Vol 6 pagos 4.399 a 4.301, Editora Agnus 5, Douglas, J.D. O Novo Dicionário da Bíblia ed. Vol., Editora Vida Nova 6, Bíblia Online, Módulo Avançado, Recursos do Dicionário de Almeida Strong 7, Traduções da Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Atualizada, ARA, Almeida Revista e Corrigida, ARC. Almeida Contemporânea, AC, Almeida Corrigida Fiel, ACF. Bíblia na linguagem de hoje, BLH, e Nova Tradução na linguagem de hoje, NTLH. Obis. Assim como no inferno ainda não foi lançado nenhum ímpio, no céu dos céus somente está Jesus à destra do Pai. Mais uma vez acompanhe na figura da Pag 12 a posição do inferno, abaixo à direita. Repare que não é o mesmo lugar que o Hades. Perceba ainda que o céu dos céus não é o paraíso. A seta N4 mostra a ascensão de Jesus aos céus para assentar-se à destra do Pai. A ilustração dos dois tronos é apenas para enfatizar Jesus assentado ao lado do trono do Pai. Resumindo a aula, esta aula foi bastante rica em informações. Muitas delas talvez tenham sido novidades para você. Que tal sintetizá-las para melhor compreensão? Vamos lá. 1. No Antigo Testamento tanto os salvos quanto os ímpios após a morte iam para o Hades. Entretanto no Hades havia dois lugares distintos, um para os salvos, paz, e outro para os ímpios, tormento. Estes lugares estavam separados por um abismo e quem estava em um lado não podia passar para o outro. 1. Após a sua morte Jesus transportou os santos do Antigo Testamento para o terceiro céu. 2. A alma dos ímpios atualmente vai para o Hades após a morte. 3. A alma dos salvos vai para o paraíso, terceiro céu. 4. No inferno ainda não foi lançado ninguém. Aprendemos neste ensino que existe um local para onde vai a alma dos que morrem. Neste lugar as almas aguardam a ressurreição. É sobre a ressurreição que estaremos estudando na próxima aula. Segue um comentário sobre EC 12, 7 e HB 9, 27. EC 12, 7 em Eclesiastes, notamos que o escritor, o sábio, relata a sua observação do curso da vida do homem em uma perspectiva humana, mostrando que a vida do homem com os seus prazeres é vaidade, chegando à conclusão que somente em Deus podemos encontrar a satisfação plena e que um dia prestaremos conta a Deus por tudo o que fizermos. EC 12. 9, 14. É importante saber este sentido geral do livro para que possamos entender o que o escritor deseja mostrar no capítulo 12, 7.
O capítulo 12 de Eclesiastes é um capítulo conclusivo e o seu contexto mostra que o pregador está finalizando o seu raciocínio dizendo que devemos nos lembrar de Deus enquanto há tempo. Isto porque a vida é passageira e breve, além de não sabermos como será o final da nossa trajetória aqui nesta terra. A única coisa certa para todo homem é que um dia ele morrerá. A vida do ser humano é vaidade quando este pensa na satisfação apenas neste mundo, e este homem infelizmente descobrirá isto muito tarde. Certamente, o adiamento em se pensar em Deus e no porvir poderá ser fatal, pois a morte poderá vir a qualquer momento e, mesmo em vida, não sabemos em qual situação estaremos quando velhos. É sobre esse triste final que o capítulo 12 fala. Devemos lembrar de Deus enquanto há tempo, enquanto estamos lúcidos e enquanto temos condições de desfrutar da plenitude da vida com o Senhor. Esta é a verdadeira vida, uma vida que não é, e nem será vaidade. Quantos ao entregarem vida a Cristo dizem, por que não fiz isto antes? Ou poderia ter sido antes? Mas alguns descem à sepultura sem terem se entregado a Deus, e, então, será tarde demais. Após a morte não haverá mais arrependimento, não haverá mais chances. HB 9:27, na morte, nosso corpo irá para o pó da terra donde foi formado o EC 12:7a, e a nossa vida, o sopro de vida, voltará para ele. EC 12:7b. Somente Deus pode permitir a vida ou a morte. Entretanto, após a morte seguir-se ao juízo. Depois que parte desta vida, o homem não pode mais se expressar neste mundo. A alma do morto não volta para falar com os vivos. Após a morte física, o homem não busca Deus para se arrepender e não vê o que acontece na terra. EC 9:5, SL 115:17. Concluímos então que a palavra espírito no contexto de EC 12:7 é aplicada dando o sentido de sopro de vida. A vida do homem concedida por Deus, ao encerrar, estará nas mãos do Criador. Sobre o destino da alma, não é tocado nesse texto. Porém sabemos que a sua alma imortal, tanto do homem salvo como do não salvo, aguardará a ressurreição, ou em descanso ou em sofrimento e angústia. Deus determinará onde esta alma aguardará. HB 9:27. O escritor deixa bem claro que ao homem é determinado por Deus morrer apenas uma só vez. Esta morte a qual o escritor se refere é a morte física, pois logo em seguida vem o juízo. O homem dará conta a Deus de tudo o que fez, caso morra em seus pecados passará para a morte eterna e se morrer crendo em Cristo, tem a vida eterna. Este texto joga todo o ensino espírita da reencarnação por terra. Não confundir ressurreição com reencarnação. O que é reencarnação? É a pluralidade de existência. Esta doutrina absurda é antibíblica e incoerente. A Bíblia não fala de reencarnação, porque ela não existe, mas sim de ressurreição. Enquanto que a reencarnação ensina que o indivíduo pode voltar a este mundo em outro corpo, assumindo outra personalidade. A ressurreição é o ensino de que o mesmo indivíduo ressuscitará no seu próprio corpo, porém adaptado para viver a eternidade. Repare que na ressurreição não há troca do corpo e sim transformação do mesmo corpo. A doutrina espírita é diabólica, pois tira o sacrifício de Jesus e coloca a reencarnação como um modo para o aperfeiçoamento do homem. Sabemos que somente através de Jesus temos a salvação. A reencarnação possui falhas gritantes além dos textos bíblicos que a refutam. Podemos citar: primeiro, se a reencarnação purifica o homem, como explicar o fato da humanidade piorar? A purificação não funcionou até agora? Se na reencarnação existem as punições, como por exemplo, a de vir como um criminoso, no que isso contribuiria para melhorar a pessoa, haja vista ter virado criminoso e ter ficado em pior estado. Segundo, porque aumenta a população mundial. Terceiro, se a alma reencarna com outra personalidade e corpo, como isso poderia ser uma punição ou recompensa, haja vista não se conhecer o passado. Quarto, inúmeras pessoas alegam terem sido Cleópatra, Napoleão, Tiradentes, etc. Quinto, porque as pessoas somente alegam terem vivido como vultos famosos, sejam esses bons ou ruins. E a grande massa desconhecida da humanidade, etc.